Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 5 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, rodada do jeito que a gente gosta. Tá cheio de jogo de Champions e também rodada carregada no Brasileirão. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, 14h45, o Paphos recebendo o Vila Real. Time, é o seguinte, olhando aqui a tabela de classificação, o Paphos é o 29º colocado e o Vila na 31ª colocação. As duas equipes, se quiserem alguma coisa dentro da Champions, precisam de um bom resultado, tá legal? Então eu já vejo aqui um jogo aberto, um jogo para pelo menos 2 gols, gol no primeiro tempo. E assim, olhando os dois times, o Vila Real tecnicamente é superior. Mesmo jogando fora de casa, acho que pode conseguir sim um bom resultado. Vila Real para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Paphos e Vila Real. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Paphos 4.1, Vila 3.2. Cartões, Paphos 2, Vila Real 2.2. Talvez aqui um cartão para cada equipe. 14h45, o Qarabağ recebendo o Chelsea. Tabela de classificação, o Chelsea é o 11º e o Qarabağ na 13ª colocação. O Qarabağ até o momento fazendo aí uma boa campanha. Time, é o seguinte... Os 3 jogos do Chelsea na Champions, vamos lá. 3-1, 1-0, 5-1. 2 placares bem over goals e um placar magro aqui contra o Benfica. Qarabağ, os 3 jogos na Champions. 3-2, 2-0 e 3-1. Pelo menos 2 gols por partida. E é isso que eu espero para esse jogo. Uma partida para pelo menos 2 gols. E claro, mesmo jogando fora de casa, o Chelsea tecnicamente é superior. Vitória do Chelsea para ganhar um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela para Qarabağ e Chelsea. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Qarabağ 6.8, Chelsea 4.2. Cartões, Qarabağ 1.2, Chelsea 2.8. E vamos lá para finalizar essa análise entre Qarabağ e Chelsea. Finalização, chute a gol, mesmo gol, Estevão pelo lado do Chelsea. Para desarmes pelo lado do Qarabağ, Matheus Silva. E desarmes pelo lado do Chelsea, o Caicedo e também o Cucurella. Fechou? 17 horas, o Ajax recebendo o Galatasaray. Vamos lá, tabela de classificação. O Galatasaray é o 14º colocado e o Ajax... ele é o último colocado da Champions, na 36ª colocação. Até o momento, 3 jogos, 3 derrotas. O que significa isso? Se o Ajax quiser alguma coisa na Champions, ele precisa ganhar essa partida. Vai jogar em casa e vai para cima. Vai jogar contra um Galatasaray, que é uma equipe visitante que geralmente produz jogos com gols. E o Ajax em casa também é over gols. Então aqui pré-live eu prefiro um jogo para gols. Pelo menos 2 gols na partida, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Fechou? Probabilidades aí na tela para Ajax e Galatasaray. Jogo para 2 gols, 95%, probabilidade lá em cima. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Ajax 6.3 jogando em casa, Galatasaray fora, 4.5 de média. Cartões, Ajax 1.4, Galatasaray 2.1. Prováveis escalações aqui na tela para Ajax e Galatasaray. Vamos lá. Para desarmes, pelo lado do Ajax, o zagueirão Yuri Bas, o Rosa e também o Klaassen.
Para finalização, chute a gol, Weghorst. Pelo lado do Galatasaray, desarmes, Lemina, Torreira e o Salai. Finalização, chute a gol, Osimhen. Fechou? 17 horas o Benfica recebendo o Leverkusen. Time, é o seguinte, as duas equipes precisam de um bom resultado. O Leverkusen vem na 30ª colocação e o Benfica é o vice-lanterna. O Benfica até o momento, 3 jogos, 3 derrotas. O Benfica em casa precisa de um bom resultado. Temos aqui duas equipes com característica para gols. E os dois times precisando de um bom resultado, pré-live eu prefiro gols. Uma partida para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e gol no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Benfica e Leverkusen. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios. Benfica, 6.2, Leverkusen 3.6. Cartões, Benfica 2, Leverkusen 3.3. Jogo importante aí, decisivo para as duas equipes, pelo menos um cartão para cada lado. Prováveis escalações aqui para Benfica e Leverkusen. Vamos lá. Pelo lado do Leverkusen, finalização, chute a gol, o Grimaldo e também o Kofani. E para desarmes, também o Grimaldo. Pelo lado do Benfica, finalização, chute a gol, Pavlidis e o Luque Bacchio. E para desarmes, Barrenechea. Fechou? 17 horas, o Clube Brugge recebendo o Barcelona. Vamos lá. O Barça vem na 9ª colocação e o Clube Brugge é o 20º colocado. Time, olhando as duas equipes, tecnicamente o Barcelona é superior, mesmo jogando fora de casa, deve sim conseguir um bom resultado. Barcelona empate anula, Barcelona para vencer um dos tempos, uma das partes, vitória do Barcelona. E também uma partida aqui para pelo menos 2 gols. O Clube Brugge em casa é extremamente over e o Barça dispensa apresentações. Partida para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela para Clube Brugge e Barcelona. Jogo para 2 gols, 95%. Jogo para 3 gols, 75%. Pré-live, jogo bom para gols. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Clube Brugge, 6.9, média boa jogando em casa, e o Barça, 5.7. Cartões, Clube Brugge, 1.2, Barcelona, 1.6. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo. Clube Brugge, 0.2, Barcelona, 0.8. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Clube Brugge e Barcelona. Pelo lado do Clube Brugge, finalização, chute a gol, Tezolis e também o Tressoldi. Time, para desarmes, o Mechele e também o 6, até porque ele vai marcar o Lamine Yamal. Então ele, para cometer aqui faltas e desarmes, é um bom nome, tá beleza? Pelo lado do Barcelona, vamos lá. Finalização, chute a gol ou mesmo gol. Rashford, Ferran Torres e também Lamine Yamal. Para desarmes, De Jong e o Koundé. Fechou? 17 horas, a Inter de Milão recebendo o Kairat. Inter de Milão que vem na 3ª colocação e o Kairat, cadê ele? Na 34ª colocação. Time, não tem o que inventar aqui. A gente tem um super favorito jogando contra uma zebraça, tá beleza? Vitória da Inter de Milão é uma cotação extremamente baixa. Então o que dá pra gente pensar aqui? Primeiro tempo, a Inter de Milão na pressão, vitória da Inter de Milão já no primeiro tempo, gol no primeiro tempo, handicap asiático -1, Inter de Milão no primeiro tempo, tá beleza? A Inter de Milão deve começar na pressão e provavelmente já deve estar vencendo essa partida no final do primeiro tempo. O que é bacana aqui também? Finalização e escanteio para a Inter de Milão no primeiro tempo. Tecnicamente é superior, joga em casa. Vai começar com mais posse e mais pressão. Se o gol não sair rápido, vão sair as finalizações e também os escanteios. Mais de 5,5, mais de 6,5. Finalizações Inter de Milão no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Inter de Milão no primeiro tempo. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Inter de Milão e Kairat. Jogo para 2 gols, 75%. Time numa boa. Eu acho que aqui é jogo para pelo menos 2 gols, tá? A diferença técnica é grande.
Gol no primeiro tempo, 75%. Como eu falei no início da análise, a Inter deve começar na pressão e o gol também pode acontecer no primeiro tempo. Escanteios, Inter 7.1, Kairat 4.4. Final do primeiro tempo, se a Inter ainda não fez esse gol, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Inter de Milão 1.4, Kairat 2.1. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Inter de Milão e Kairat. Time, provável escalação. Escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Por que eu tô falando isso? Nesse momento, ó, nessa escalação, o Lautaro não está por aqui. Mas, 1 hora antes da partida, pode ser que de repente o Lautaro venha como titular, tá bom? Vamos lá. Me baseando aqui nessa escalação. Expósito e Boni, finalização, chute a gol. Quem finaliza bastante também é o Di Marco e o Dumfries. São 2 alas que apoiam pra caramba e geralmente finalizam ali na frente. E também desarmam, tá? O Di Marco para desarmes e o Dumfries são bons nomes. Pelo lado do Kairat, finalização, Sapaev e para desarmes, o Arad. Fechou? 17 horas, o Manchester City recebendo o Borussia Dortmund. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. O Dortmund é o 6º colocado e o City na 7ª colocação. Puxando o race, o City em casa, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols muito forte. O Dortmund fora, ganhou 3, empatou uma, perdeu outra, mercado de gols também muito forte. Time, vamos lá. O que eu gosto aqui? Primeiro, um jogo para gols, né? 2 equipes com forte tendência para gols, uma partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Como o City joga em casa, um certo favoritismo aqui para o City. Pensando em resultado, City para vencer um dos tempos, uma das partes. E o City jogando em casa é uma equipe que tem muita posse de bola e geralmente agride bastante o adversário. Então a gente pode pensar aqui também num primeiro tempo com mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações para o City no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio City também no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Manchester City e Borussia Dortmund. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, City 8.4, média alta de escanteio jogando em casa. E o Dortmund 4. O que dá para a gente pensar aqui? Primeiro tempo, mais escanteios para o City. Race 3 cantos City. O City fazendo 3 escanteios primeiro que o Dortmund. E também, final do primeiro tempo. Se o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo. Alta probabilidade aí de acontecer. Cartões, City 0.8, média baixa, Dortmund 1.9. Primeiro tempo, City 0.4 e o Dortmund 0.9. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester City e Borussia Dortmund. Pelo lado do City, finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem o que inventar. O Haaland, dá para pensar também no Phil Foden e para finalização de fora da área, Tijani Reinders, geralmente finaliza. Para desarmes, Orelli e também o Nico Gonzalez. Pelo lado do Dortmund, finalização, chute a gol ou mesmo gol, Guirassy e também o ADM. E para desarmes, o Ryerson, o Anton e também o Ben Sebaini. Fechou? Uma última alternativa aqui dessa partida, que eu acabei não falando, é o seguinte. O City em casa, ele pressiona bastante o adversário. E o que a gente pode pensar aqui? Defesas para o Kobel. Mais de 2, mais de 3 defesas, Kobel na partida, o goleirão do Dortmund. Fechou? 17 horas, o Olympique de Marseille recebendo a Atalanta. Time, é o seguinte, jogo do 17º contra o 18º colocado. Até o momento, campanhas bem similares. Pré-live para resultado, eu tô fora. Eu prefiro aqui gols, tá? O Olympique de Marseille em casa, ele vem com uma tendência boa para gols e a Atalanta jogando fora também é uma equipe over gols. Partida aqui para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidades aqui para Olympique de Marseille contra a Atalanta. Jogo para 2 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Olympique de Marseille 5.1, Atalanta 3.8. Cartões, Olympique 2.2,
Atalanta 1.5. Prováveis escalações aqui na tela para Olympique de Marseille e Atalanta. Vamos lá. Pelo lado do Olympique, jogadores aqui para finalização, chute a gol, Greenwood, Aubameyang e também o Igor Paixão. Para desarmes, Rosberg. Pelo lado da Atalanta, finalização, chute a gol, Lookman e também o Krostovic. E para desarmes, o Ederson. Fechou? 17 horas, o Newcastle recebendo o Bilbao. Vamos lá. Newcastle vem na 8ª colocação e o Bilbao é o 21º colocado. Time, é o seguinte, o Newcastle em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. Perdeu para o Arsenal, que é o líder da Premier League. Derrota normal. Mercado de gols vem forte. O Bilbao, jogando como visitante, perdeu 4, empatou uma, não ganhou nenhuma, e mercado de gols eu também gosto. Então aqui vamos lá. O Newcastle jogando em casa, se a gente for pensar em resultado, Newcastle para vencer um dos tempos, uma das partes. Ou ao vivo, o Newcastle amassando na pressão, vitória do Newcastle. E também uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, principalmente no jogo contra o Barcelona. O Newcastle em casa, ele faz uma pressão muito forte no primeiro tempo. Então, mercado de finalização, mais de 4,5, mais de 5,5, finalizações Newcastle no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Newcastle no primeiro tempo, eu também gosto. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Newcastle e Bilbao. Jogo para 2 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 55%. Escanteios. Newcastle, 7,8. É uma média alta de escanteios. E o Bilbao, 3,5. Primeiro tempo, mais escanteios pro Newcastle. Race 3 cantos Newcastle. Newcastle fazendo 3 escanteios primeiro que o Bilbao. E também... final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0 a 0, ou o Bilbao ganhando um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Newcastle 1.3, Bilbao 1.8. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Newcastle e Bilbao. Pelo lado do Newcastle, finalização, chute a gol, o Murphy. E para finalizar de fora da área, o Bruno Guimarães. Para desarmes e para cometer falta, Bruno Guimarães. Finalização de cabeça, o Burnley. Gigante do time do Newcastle. Ele é muito forte na bola aérea. Pelo lado do Bilbao, finalização, chute a gol, Guruzeta. E para desarmes, Jareu Zizar. Fechou? 19 horas, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Mas antes, vou falar para vocês, hein? Champions League, tudo analisado, com probabilidade, jogador. Já deixou o like, fez aquele comentário? Muito obrigado, ajuda demais. Agora sim, Campeonato Brasileiro na área. 19 horas, o Red Bull Bragantino recebendo o Corinthians. Tabela de classificação, o Corinthians vem na 10ª posição. O Corinthians, dos 5 últimos jogos do Brasileiro, ganhou 4 e só perdeu 1. O Bragantino vem na 14ª colocação. Dos 5 últimos jogos do Bragantino, são 4 derrotas consecutivas e apenas uma vitória. Por esse motivo, mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Corinthians. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade aqui para Bragantino e Corinthians. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, também 70%. Escanteios, Bragantino 4,5, Corinthians 4,3. Cartões, Bragantino 2,2, Corinthians 3,5. Pelo menos um cartão para cada equipe. 19 horas, o Sport recebendo o Juventude. Jogo dos desesperados. Vice-lanterna contra o lanterna. Para resultado aqui eu tô fora. Não tenho confiança em nenhuma das duas equipes, com todo respeito. O Sport em casa vem oscilando e o Juventude fora de casa muito mal, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Sport e Juventude. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 55%. Pré-live, um cenário complicado. Escanteios, talvez aqui seja bacana. Sport, 5,7 e o Juventude 3,8. Primeiro tempo, Sport, 3,1, Juventude 1,4 de média. Primeiro tempo, mais escanteios pro Sport, pode ser interessante. E claro, aqui a gente está falando de um jogo dos desesperados. E o Sport tem uma média de 2,6 cartões por partida e o Juventude 3,6. Pelo menos um cartão para cada lado.
19 horas, o Vitória recebendo o Internacional. Tabela de classificação, o Inter na 15ª colocação, 36 pontos, e o Vitória dentro de Z4 com 31 pontos. Aqui é briga para não cair, tá? Vamos lá. O Vitória em casa é uma equipe que oscila e o Inter jogando fora mal pra caramba. Outro jogo que pré-live para resultado, eu não faço nada. Talvez aqui pré-live apenas cartões. Deixa eu mostrar pra vocês. E vamos lá, como eu passei pra vocês, pré-live, talvez um jogo bom pra cartões, né? Duas equipes que lutam pra não cair, e a média do Vitória em casa 3.3 cartões e o Inter fora 2.4. Pelo menos um cartão para cada equipe. 19h30, clássico carioca no Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebendo o Vasco. Botafogo que vem na 6ª colocação e o Vasco é o 9º colocado. Time, é o seguinte, olha o histórico dos 5 últimos jogos entre Botafogo e Vasco com o mando do Botafogo. 1-1, 3-0, 4-2, 2-0, 2-0. Baita tendência aqui para pelo menos 2 gols. E é isso que eu vou seguir. Uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela para Botafogo e Vasco. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Botafogo 5.7, Vasco 4.1. Cartões, Botafogo 2.6, Vasco 1.8. Um cartão pelo menos para cada equipe. E vamos lá. Pelo lado do Vasco, se o Ryan estiver escalado como titular, é um jogador que eu gosto para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Ryan, atacante do Vasco. 20 horas, o Atlético Mineiro recebendo o Bahia. Bahia que vem na 5ª colocação e o Atlético Mineiro é o 13º colocado. Time, é o seguinte, puxando o race, o Atlético Mineiro em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. E o Bahia, como visitante, dos 5 últimos jogos, são 4 derrotas e 1 empate. Então aqui pensando em resultado, Atlético Mineiro empate anula, dupla hipótese Atlético Mineiro. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para Atlético Mineiro e Bahia. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Escanteios, Atlético Mineiro 3.8, Bahia 4. O que eu gosto aqui, ó? Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Alta probabilidade aí de acontecer, tá beleza? Cartões também pode ser bacana. Galo 3.1, Bahia 2.4, pelo menos um cartão para cada equipe. 20 horas, o Grêmio recebendo o Cruzeiro. Cruzeiro que vem na 3ª colocação e ainda sonha com o título brasileiro. E o Grêmio é o 11º colocado. Time, é o seguinte, olhando as duas equipes, tecnicamente eu gosto mais do Cruzeiro. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Cruzeiro não perde. Pensando aqui em resultado, dupla hipótese Cruzeiro. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Grêmio e Cruzeiro. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios. Grêmio 4.6, Cruzeiro 4.8. Cartões. Grêmio 2.1, Cruzeiro 3.4. Um cartão para cada lado. Time, prováveis escalações aqui para Grêmio e Cruzeiro. Vamos lá, pelo lado do Grêmio, finalização, chute a gol ou mesmo gol, o Carlos chegou metendo caixa pra caramba. E para desarmes, o Arthur. Pelo lado do Cruzeiro, finalização, chute a gol ou mesmo gol, Caio Jorge. Aliás, eu vou falar uma coisa, hein? Por que o Caio Jorge não foi convocado e o Pombo continua sendo convocado? Será que o Caio Jorge não merecia uma chance na seleção? Em minha opinião, sim. Para finalização aqui também, Matheus Pereira. Para desarmes, pelo lado do Cruzeiro, o Kaique. Fechou? 21h30 para fechar Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebendo o Flamengo não é no Morumbis, na Vila Belmiro. Morumbis vai ter show, jogo na Vila Belmiro, tá bom, galera? Vamos lá. Flamengo, que briga fortemente aqui por título, ao lado do Palmeiras, ponto a ponto, cabeça a cabeça, e o São Paulo brigando por pré-Libertadores. Pelo elenco que o Flamengo possui, mesmo jogando, entre aspas, fora de casa, porque o jogo é na Vila, então aqui é cenário neutro, eu acho que o Flamengo não perde. Dupla hipótese, Flamengo. Probabilidades aí na tela.
Probabilidades na tela aqui para São Paulo e Flamengo. Jogo para 2 gols, 55%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o cenário é para menos de 4 gols. Mas eu vou falar para vocês, hein? Eu não fico tranquilo de pensar aqui num cenário under goals num jogo entre São Paulo e Flamengo, tá beleza? Com relação aos escanteios, São Paulo 5.9, Flamengo 4.4. Final do primeiro tempo, o jogo ainda 0-0 em alta intensidade. Um escanteio no final do primeiro tempo pode ser bacana. E com relação aos cartões, São Paulo 2.2, Flamengo 2, um cartão para cada lado. Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para hoje? Jogo do Manchester City contra o Borussia Dortmund. Dupla hipótese, Manchester City. Primeiro tempo, pelo menos um escanteio para o City. E primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações para o City. E também, Inter de Milão e Kairat. Resultado final, vitória da Inter de Milão. Mais de um escanteio para Inter de Milão no primeiro tempo. Mais de 5,5 finalizações Inter de Milão no primeiro tempo. Esse é o melhor palpite para hoje. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão! Bora! E vamos lá, como é que ficou o palpitão para hoje? Paphos e Vila Real, jogo para mais de 1,5 gols. Qarabag e Chelsea, dupla hipótese. Chelsea, partida para mais de 1,5 gols. Ajax e Galatasaray, jogo para mais de 1,5 gols. Benfica e Leverkusen, jogo para mais de 1,5 gols. Clube Brugge e Barcelona. Barcelona, empate anula. São Paulo e Flamengo, dupla hipótese, Flamengo. Esse é o palpitão para hoje. Time, vídeo tá acabando. Já deixou o like, fez aquele comentário para fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. Inclusive, quem estiver de celular, dá aquela hypada que ajuda demais. Não menos importante, vou deixar no primeiro comentário fixado o nosso grupo gratuito. Se você ainda não participa, chega junto, é bom pra caramba e o melhor, é de graça. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.